Salve, salve, amigo barbacenense! Estamos aqui em mais uma edição do nosso Flash Cultural, dessa vez para falar sobre um conteúdo literário e, novamente, um lançamento. Dessa vez, Eu e Eles, Antes do Apocalipse, crônica do escritor, jornalista, multicomunicador, Ricardo Salim. Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Ricardo, fala pra gente do que se trata o seu livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse. É sobre o Apocalipse mesmo? Não exatamente, Thiago. Olha, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A história desse livro é uma história bastante interessante, porque eu dediquei o ano de 2024 para escrever essas crônicas e fui selecionando. No final eu selecionei 27 delas e compilei tudo para que ele viesse a ser esse livro, que está chegando até a mão do pessoal desde sábado agora passado, quando foi o lançamento. O detalhe é que eu dividi o livro em 3 partes. A primeira parte, porque são as crônicas em que eu conto em primeira pessoa, são coisas minhas. Então, é bem pequenininho, mas são as minhas crônicas, em que eu sou o personagem. Depois eu conto as histórias de personagens criadas por mim, são eles, e aí sim a coisa desembola e desenvolve um pouco mais, até chegar no final a história do Seu Cordeiro, um homem de 63 anos que estava muito preocupado com o apocalipse até que o dele chega, mas não vou fazer nenhum spoiler, não, deixa o pessoal ler depois com calma. Tá certo. Então você falou que uma parte das crônicas é você como personagem, as outras são eles, né? São personagens fictícios que você criou, mas essa do eu, que são as crônicas que você é o personagem, são crônicas de fatos reais, são fatos imaginários, vocês colocam situações imaginárias, como é? Não, são situações, por exemplo, quando eu era pequeno, né, é interessante contar, a gente sempre tem um sonho, né? Eu sonhava em ser jogador de futebol, claro, todo mundo naquela época, né, há uns 40 anos para trás aí, todo mundo gostava de futebol, era uma coisa que era, né, a paixão nacional. Então eu sonhava em fazer o gol da seleção brasileira, ganhando o título lá no Maracanã, lotado. Tinha que ter pelo menos umas 120 mil pessoas lá para poder assistir. Eu conto essa história, mas conto outras histórias também. Tem uma torta de maçã que é feita em família, que eu também falo sobre ela. Histórias que eu criava para os meus filhos enquanto pequenos, de um carro que era da minha esposa, um Ford Ka. Na época, meu menino tinha 3 e a menina tinha 8 anos, e eu contava histórias desse carrinho, chamava ele de carrinho valente, e esse carrinho, todas as vezes, no final, ele salvava o mundo. De alguma forma, a história caminhava e esse carrinho salvava o mundo. Então, as histórias foram contadas nesse contexto. Tem, por exemplo, a parte da manhã, todas as manhãs, em que eu tomo café com a moça que trabalha lá na minha casa. Ela chega, traz o pão fresquinho, eu sento e conto caso com ela, enquanto nós dois tomamos café. Minha esposa já saiu para trabalhar, mas eu ainda conto caso com essa moça que trabalha lá em casa. E tem isso aí tudo, vocês vão perceber ao acompanhar o livro. Então a parte do eu, a gente pode falar um pouquinho, então, parte de memórias, um pouquinho de memórias do Salim? Também, um pouco das minhas histórias, né, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, até de quem é o escritor, como é o dia a dia dele. Porque sabe o que é interessante, Thiago? Essas crônicas, elas realmente contam o dia a dia das pessoas. É a coisa comum, é o que é o cotidiano, mas eu tento transformar o cotidiano de uma forma que ela possa ter uma dose de humor, uma dose de alegria, uma dose de interesse para quem está do outro lado lendo. E os personagens são baseados em pessoas que você conheceu, pessoas que surgiu na minha cabeça, como é? Bom, todos os nomes foram inventados. Tá? Aliás, o seu Humberto é de verdade, ele existe mesmo, mas todos os outros eu criei personagens fictícios, ainda que algumas histórias realmente permeiam a minha vida, acontecem próximas de mim, e eu vou contando cada uma delas de forma bem interessante, às vezes coisas que eu crio. Enquanto eu estou dirigindo, às vezes estou na estrada, eu estou viajando, eu estou fazendo uma coisa, eu vou lembrando, eu podia fazer uma crônica sobre isso, então, e sempre preocupado com o final. Porque não adianta você fazer uma crônica que você não imagine como é que ela vai terminar. Então ela tem que terminar de uma forma que seja interessante para quem está do outro lado ler. Mais do que isso, que ela possa questionar. E o que eu consegui fazer é também trazer um pouco de informação. Porque não é só você contar histórias chulas ou histórias... Não é isso. São histórias realmente que agradam a quem está do outro lado lendo. E tem um conteúdo também de informação. Esse é o seu primeiro livro? Não, na verdade esse é o terceiro, né? Porque quando eu tinha 16 anos eu escrevi um livro de poesia. Recentemente
A Apologia da Dona Totoca também acabou se tornando um livro. De crônica é o primeiro, ainda que eu tenha publicado crônicas na década de 1980, 1990, em alguns jornais aqui de Barbacena, cidade de Barbacena, extinto, e outros jornais aqui também. Durante algum tempo eu publicava, às vezes com uma certa frequência, às vezes nem tanto, mas publicando em livro, compilando todos eles, esse é o primeiro. O livro termina, o título dele termina antes do Apocalipse, mas a gente vai ter outras crônicas após o Apocalipse? Então, é interessante porque quando a gente fazia a revisão do livro, a Lucilene Zonzin, que foi uma das pessoas mais importantes para mim na concepção do livro, porque eu levei para ela os originais, metade das crônicas, 14 das 27, praticamente a metade, e pedi que ela desse uma olhada. Então, ela viu, achou que eram publicáveis, que estavam dentro de um contexto que poderia, né, ainda que não tem palavrão, não xinga ninguém, é politicamente correto, é socialmente correto, é literariamente correto, por conta dessas revisões que nós fizemos sobre todo o conteúdo. E quando nós terminamos tudo, e ela falou assim, agora está pronto, agora você pode mandar para a gráfica. Isso na metade do mês de janeiro, quando a gente finalizou essa parte. Aí ela brincou comigo e disse assim, o ano que vem, próximo livro, você começa a trazer as crônicas antes, que dá tempo da gente fazer a correção, conversar mais sobre elas e tudo. Eu prometi para ela que faria isso. O detalhe é que nesse livro foram todas as crônicas escolhidas, escritas no ano de 2024, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2024, para lançar em 2025. Eu já comecei a escrever outras crônicas e tenho a intenção de compilá-las para 2026. Tudo que eu escrever entre janeiro e dezembro de 2025, tentar fazer de novo um outro livro. A ideia é dar sequência a Eu e Eles. Então, de novo, as crônicas em primeira pessoa, outras em terceira, e ainda o nome de uma das crônicas que estará no livro também, para poder chamar atenção em relação a isso. Salim, onde as pessoas podem encontrar o livro para poder estar adquirindo, para poder estar conhecendo melhor? Então, aqui em Barbacena, eu deixei com o BQ Livro, BQ Livraria, que é o quiosque livraria que tem no BQ Shopping. Deixei lá com a Adriane, com exclusividade, só ela vende aqui em Barbacena. As pessoas podem falar comigo também, mas o ponto realmente de referência eu deixei lá. Mas você pode encontrar ele na Amazon, já está à venda na Amazon, e tem o e-book também na Amazon que você pode adquirir, tanto físico quanto o e-book. Tá certo. Salim, agradeço o bate-papo, é rápido para a gente poder mostrar essa questão mesmo, esse produto que Barbacena ganha, a literatura de Barbacena ganha. Sucesso para você e espero ver os novos, depois o novo Gênesis, quem sabe. Não, já fica combinado que a gente volta aqui para poder fazer outro. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado você, amigo. Ô, gente, fica aqui mais um Flash Cultural, então fica a dica literária para vocês. O livro de qualidade, já havia elogios de pessoas, não foi só a Aline que elogiou, foram pessoas que leram e elogiaram. Então fica aí a dica para você, a gente volta no nosso próximo Flash Cultural. Até mais.